Senhoras e senhores, alguns anos atrás, à noite, saía eu da casa da minha mãe, acompanhado pela mãe dos meus filhos, quando fomos assaltados por dois adolescentes armados. Um colocou a arma na minha cabeça, o outro colocou na cabeça da minha esposa. E aquela noite foi inesquecível pelo risco que corremos, pela possibilidade de acontecer o pior, e muitos dias depois nós tínhamos pesadelos com aquilo que nos aconteceu. Entretanto, essa minha experiência pessoal não é base para determinar políticas públicas, não é base para vir aqui e dizer que a questão da maioridade vai ajudar a resolver o problema da violência no Brasil. Eu vi aqui muitos depoimentos sobre tiros, sobre morte, sobre estupro e tantas coisas mais. Mas a referência individual, ela não é a boa conselheira para definir políticas públicas. Não é através disso, sobretudo quando nós vivemos hoje uma cultura do medo, uma população que se sente vulnerabilizada e que se sente brutalizada pelos crimes que são cometidos. Mas a verdade é que isso tem gerado uma outra cultura, que é a cultura da vingança, que é a vingança do olho por olho, do dente por dente. Nós não podemos regredir ao Código de Talião, à Lei de Hammurabi, de 2.000, 3.000 anos atrás. Nós não podemos negar as conquistas que nós temos em termos humanitários, até porque, se o fizermos com base na vingança e na emoção, nós teremos problemas enormes pela frente e muito maiores do que temos até hoje. Querem um exemplo? Nós continuamos colocando nessa emenda aglutinativa os chamados crimes hediondos. Pois bem, pelo entendimento do STJ, isso inclui a questão das drogas. Hoje nós temos 607 mil apenados, dos quais aproximadamente 40% estão relacionados ao tráfico de drogas, e a sua maioria, ao redor de 80%, são jovens usuários de drogas, que por não ter estabelecido o limite na lei entre aquele que é usuário e aquele que é traficante, é jogado nas prisões, e lá ele faz o curso de pós-graduação e de crime. Para os senhores terem uma ideia, se nós aprovássemos hoje esta emenda, nós teríamos nos próximos anos aproximadamente 100 mil jovens colocados na cadeia porque foram portadores de algum tipo de droga da qual são usuários. Nós não podemos fazer essa escolha porque simplesmente será um desastre, será simplesmente um massacre da juventude que nós estaremos promovendo. E eu quero aqui me dirigir aos companheiros do PSDB, dizer aos companheiros do PSDB, como alguém que foi um leal companheiro ao longo de todos esses anos, inclusive como ministro, que fui da reforma agrária do governo Fernando Henrique. Os senhores têm à disposição a proposta do José Serra, os senhores têm à disposição da proposta do governador Alckmin. Por que é que o PSDB não vem aqui fazer a grande convergência, não vem fazer aqui a conciliação? Porque não está dividido esse plenário entre aqueles que não querem mudar e aqueles que querem, mas sim a divisão de como fazê-lo. E isso é possível, e o PSDB terá perante os olhos da nação a responsabilidade com relação a esse resultado. E a responsabilidade do PSDB, partido do qual eu tenho grandes amigos e pelo qual eu tenho grande consideração, é fazer um processo de negociação em torno das emendas do Senado, que podem conciliar essa casa para que nós tenhamos a mudança, não com base na vingança, não com base simplesmente no ódio, não com base nas experiências individuais, por mais pesadas, por mais terríveis que sejam, mas políticas sociais que possam ajudar o Brasil a mudar, a sair dessa violência, o que não acontecerá. Não tenho a menor sombra de dúvida se aqui votarmos a favor desta emenda aglutinativa. Por isso, o PPS vota não a essa emenda.